Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração aqui no... Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, que pulsa com vida, com muita possibilidade. Empreender depois dos 50, 60, 70 anos, ou mais. É uma fase que, sei lá, talvez muitos pensem em desacelerar, né? Mas o que a gente tem visto, e muito, é que pode ser justamente o momento perfeito. Aquele momento para tirar da gaveta um sonho antigo, sabe? Ou começar uma nova carreira, ou até dar um novo sentido para a aposentadoria. E para guiar essa nossa conversa, a gente tem umas fontes bem legais. Por um lado, um artigo, olha, super completo, bem motivador, lá do blog do Brasil Sênior. Ele está cheio de dicas práticas, dados que animam mesmo. E por outra, a gente tem também um resumo de pesquisas acadêmicas. Essas pesquisas dão um panorama mais amplo, até global, sobre como está o cenário desses empreendedores mais experientes. A nossa missão aqui hoje é bem direta, tá? Vamos juntos investigar as oportunidades, claro, entender os desafios que existem sim, e principalmente, acho, reconhecer o potencial gigantesco que existe quando décadas de vivência, de experiência, se transformam num negócio próprio. É uma reinvenção, né? Preparados para essa jornada? E já para começar com um número que chama a atenção, que o artigo do blog destaca bem, e vem do Sebrae, negócios que são iniciados por pessoas com mais de 50 anos, eles têm uma taxa de sobrevivência assim impressionante. Coisa de 65% deles continuam ativos depois de 5 anos. Pensa nisso. Aí você compara com os negócios de jovens, que fica ali perto dos 24%. É uma diferença brutal. Vamos tentar entender juntos por que essa maturidade parece fazer tanta diferença, né? Então esse artigo do blog que eu comentei, ele vai direto ao ponto. Ele meio que desafia aquela ideia comum, sabe? Aquela de que depois dos 50 é só descanso. Pelo contrário, ele pinta essa fase como um terreno fértil, um momento em que o propósito pode realmente florescer. E o interessante é que não é só impressão, não. Os números confirmam isso. O texto cita um crescimento, olha só, de 45% no empreendedorismo sênior no Brasil. Isso nos últimos 5 anos. É muita gente buscando novos caminhos. Ok, isso é fascinante. Mas o que está por trás disso? O que realmente está impulsionando essa mudança toda? É só uma questão de precisar de grana? Ou tem algo mais profundo acontecendo? Olha, o interessante é que as pesquisas elas apontam para uma combinação de fatores, sabe? Tem estudos importantes, como um de Mares e Donnell, que saiu em 2021, que mostram que para muitos a motivação principal não é só financeira, claro, a independência econômica importa, é óbvio, mas o que pesa mesmo, muitas vezes, é a busca por um propósito renovado, é ter mais autonomia sobre o próprio tempo, sobre o trabalho e a chance, de aplicar toda aquela bagagem, aquele conhecimento, a experiência acumulada. E tem também um contexto mais amplo, as pessoas estão vivendo mais e com mais saúde, o que é ótimo. Além disso, como um outro estudo de Mares e da equipe dela, também de 2021, aponta algumas dinâmicas, tipo aposentadorias que chegam um pouco mais cedo para alguns, ou até mesmo a dificuldade, de se recolocar no mercado de trabalho formal depois de uma certa idade. Isso tudo cria um cenário onde muita gente ainda se sente cheia de energia, com um desejo imenso de continuar contribuindo, sabe? De se manter ativa, relevante. Aí o empreendedorismo surge como um caminho poderoso para essa realização, pessoal e profissional. E pesquisas mais antigas, como uma bem importante de Caltoni, já faziam essa distinção, entre quem empreende por pura necessidade e quem faz por identificar uma oportunidade. E essa segunda motivação, a da oportunidade, parece ser bem mais forte nesse público mais maduro. Entendi. Faz todo sentido. Não é só sobre preencher o tempo, mas preencher com significado. O artigo do blog até traz uma citação interessante de um tal Daniel Cardoso. Ele diz que a inovação começa na mente, mas ganha o mundo com coragem, clareza e ação. Isso é super inspirador, Mas o texto também toca num ponto delicado. Aquelas vozes internas que limitam, sabe? Aquele pensamento meio traiçoeiro. Será que eu não tô velho demais para isso? Para começar algo novo? Por que será que essa barreira psicológica parece tão forte, mesmo com tanto potencial evidente? Isso é uma questão chave, realmente. É fundamental a gente desmistificar essa ideia
sabe? De que a capacidade de aprender, de criar, de inovar, que isso diminui com a idade. Na verdade, em muitos aspectos, acontece o contrário. O próprio artigo do blog menciona pesquisas sobre neuroplasticidade, aquela capacidade fantástica que o nosso cérebro tem de continuar formando novas conexões, sabe? De aprender, de se adaptar a vida inteira. Tem até uma referência a estudos de Harvard mostrando como o aprendizado contínuo é um verdadeiro exercício para o cérebro. Mantém ele saudável, ágil e a experiência vivida. Pensa bem, ter navegado por diferentes cenários econômicos, ter testemunhado e, mais importante, se adaptado a várias ondas tecnológicas, ter gerenciado equipes em momentos de crise, isso não é um peso de jeito nenhum. É um ativo estratégico valiosíssimo. Essa bagagem, como você mesmo disse, permite uma leitura de cenário, uma capacidade de antecipar problemas, de encontrar soluções, que dificilmente alguém mais jovem teria. É um diferencial competitivo enorme no mundo dos negócios, sem dúvida. E falando nesses diferenciais, aqui a conversa fica ainda mais interessante. O artigo do blog organiza essas vantagens de um jeito bem didático. Eles chamam de superpoderes da maturidade. Acho que vale a pena a gente explorar isso um pouquinho. O primeiro que eles destacam é algo que só o tempo constrói mesmo: a rede de contatos consolidada. Pensa na diferença que décadas de relacionamentos profissionais podem fazer. Na hora de abrir portas, encontrar parceiros, os primeiros clientes. É algo quase impossível de replicar para quem está começando do zero, não acha? Exatamente. E essa rede de contatos é o que, assim, no jargão acadêmico a gente chama de capital social. É um conceito que aquele estudo do Kautonen que eu mencionei antes já apontava como decisivo para o sucesso do empreendedor. Não são só nomes numa agenda, né? São relações de confiança construídas ao longo de muito tempo. E isso conecta direto com outro superpoder que o blog lista: a credibilidade instantânea, a trajetória, a experiência visível. Isso confere uma autoridade natural que, nossa, facilita muitas negociações, a conquista da confiança do mercado. Faz todo sentido. E o blog menciona também a inteligência emocional mais desenvolvida. Aquela capacidade de lidar com a pressão, sabe? Manter a calma em situações difíceis, gerenciar conflitos. Imagino que isso seja ouro puro na montanha-russa que é empreender. Sem dúvida nenhuma. A inteligência emocional, a resiliência que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos, isso permite uma tomada de decisão mais ponderada, menos reativa, e isso nos leva a outra vantagem citada: o conhecimento de mercado. Ter visto ciclos se repetirem, entender as nuances de um setor específico, perceber oportunidades onde outros talvez só vejam problemas. Essa visão mais panorâmica é fruto direto da experiência. E por último, o artigo menciona os recursos financeiros, que em muitos casos podem ser mais estáveis nessa fase da vida, né, do que lá no início da carreira. Isso pode dar um fôlego inicial importante, imagino. Sim, essa maior estabilidade financeira pessoal pode ser uma vantagem inicial para muitos, permite talvez um investimento inicial com recursos próprios, o que é ótimo. No entanto, é importante a gente ponderar esse ponto, tá? Embora a pessoa possa ter mais recursos guardados, o acesso a financiamento externo, tipo empréstimos em banco ou capital de investidores, pode, paradoxalmente, ser um desafio maior. Algumas pesquisas, incluindo a do Kautonen de novo, indicam isso. Pode haver uma percepção de maior risco por parte das instituições financeiras, ou até mesmo um preconceito ligado à idade, um etarismo. É um contraste interessante, né? Mais estabilidade pessoal, mas potencialmente mais dificuldade no acesso a capital de fora. Que ponto importante essa nuance sobre financiamento, nossa. Mas, mesmo com esse possível desafio, quando a gente junta todas essas vantagens, a rede, a credibilidade, a inteligência emocional, o conhecimento de mercado, fica mais fácil entender aquele dado impressionante do Sebrae, né? Aquele que a gente falou no início, sobre os 65% de negócios de pessoas 50+ que sobrevivem depois de 5 anos. A diferença para os 24% dos negócios de jovens é brutal. E parece refletir diretamente o peso dessa experiência toda acumulada. Exatamente. Essa taxa de sucesso bem maior não é coincidência, não. Ela reflete a aplicação prática dessas vantagens competitivas.
Mas claro, a gente não pode pintar um quadro só cor-de-rosa, né? Sempre tem os desafios. Se a gente conectar isso com um panorama geral das pesquisas, quais são os obstáculos mais comuns que esses empreendedores enfrentam? Bom, como eu já adiantei um pouquinho, o acesso a financiamento externo é frequentemente citado. É uma barreira importante. E além daquela percepção de risco ou do etarismo que eu mencionei, tem um artigo de Mazarol e colaboradores de 2021 que joga a luz sobre outra camada de complexidade. Ele destaca desafios específicos para as mulheres empreendedoras maduras. Elas podem enfrentar uma barreira dupla, sabe? Somando a discriminação de gênero com a etária. Isso pode tornar o caminho ainda mais árduo em alguns contextos. Outro ponto que o FAQ do artigo do blog também levanta bem é a questão da familiaridade com a tecnologia. Para alguns negócios, principalmente aqueles que dependem muito do digital, pode ter uma curva de aprendizado aí, né? Que precisa ser vencida. Não que seja um impeditivo universal, claro. Tem muito empreendedor maduro super conectado. E nem todo negócio exige tecnologia de ponta, longe disso. Mas é um fator a se considerar. E que reforça a importância de programas de apoio de capacitação direcionada, algo que várias pesquisas que a gente analisou sugerem como políticas públicas eficazes. O suporte certo pode fazer toda a diferença para nivelar o campo de jogo, entende? Ok, então temos um cenário com vantagens muito claras, mas também com obstáculos reais. Financiamento, adaptação tecnológica para alguns. Como é que se faz, então, para transformar a ideia em ação, superando essas barreiras? O artigo do blog ele oferece um roteiro bem prático, quase um passo a passo, que me pareceu muito sensato, viu? Ele sugere começar por algo que é fundamental. Identificar paixões e conhecimentos. O que realmente move a pessoa. Onde está a expertise dela, acumulada ao longo dos anos. Isso parece conectar direitinho com aquela busca por propósito que você mencionou antes, né? Quer dizer, transformar o que se ama fazer, ou o que se sabe fazer muito bem, em um negócio. Perfeitamente. Esse alinhamento inicial é crucial. Se a motivação principal é o propósito, começar por aí faz todo o sentido do mundo. Exato. Aí depois, o artigo recomenda pesquisar o mercado. Tá? Essa paixão, essa expertise, tem demanda? Alguém pagaria por isso? É uma pergunta básica, mas essencial. Em seguida, criar um plano de negócios. Mesmo que seja algo simples no começo, sabe? Só para dar um norte, organizar as ideias. Outra dica que achei valiosa: começar pequeno. Testar a ideia, validar o modelo de negócio antes de sair fazendo grandes investimentos. Isso ajuda a mitigar os riscos, né? O texto também enfatiza muito a importância de buscar mentoria. Aprender com quem já trilhou caminhos parecidos. O Sebrae é citado como um ótimo recurso para isso aqui no Brasil, oferecendo orientação, suporte. E, claro, a necessidade de aprender o básico de tecnologia que pode ajudar o negócio, seja marketing digital, gestão online, o que for relevante para a área, né? E, não menos importante, cuidar da saúde e encontrar um equilíbrio na rotina, porque empreender demanda muita energia. Estruturado assim, com o pé no chão. E tem um elemento que permeia vários desses passos que é destacado tanto no blog quanto implicitamente nas pesquisas sobre propósito, que é o alinhamento profundo do negócio com os valores pessoais. Isso vai além da paixão inicial, sabe? É sobre construir algo que faça sentido num nível mais fundamental. O blog até cita um estudo da Universidade de Stanford que descobriu algo impressionante. Empreendedores seniores que conseguem essa conexão, essa sintonia entre o negócio e os valores pessoais, eles relatam ter 3 vezes mais satisfação e os negócios tendem a durar mais. Isso é muito significativo. Conceitos como o Ikigai japonês, eles podem ser ferramentas poderosas aqui. Ikigai é aquela busca pela intersecção entre 4 coisas, né? O que você ama fazer, aquilo em que você é bom, o que o mundo precisa e aquilo pelo qual você pode ser pago. Encontrar esse ponto de equilíbrio pode ser um guia fantástico para definir um negócio que seja não apenas viável, mas profundamente realizador. E a ideia do Daniel Cardoso, citada no blog, sobre a espiritualidade como um pilar estratégico, pode ser entendida nesse contexto também. É acreditar em si, na sua visão, ter uma convicção interna forte sobre o valor do seu projeto. É essa energia, essa crença que muitas vezes atrai os recursos, os parceiros e a resiliência que a gente precisa para seguir em frente. Essa ideia do Ikigai é muito poderosa mesmo, nossa.
E pensando nesses negócios que surgem, que tipo de empreendimentos costumam florescer mais nessa fase da vida? O FAQ do blog dá uns exemplos que parecem aproveitar direitinho essa bagagem toda que a gente falou, né? Consultoria e mentoria, claro, compartilhando conhecimento especializado, abre franquias que oferecem um modelo já testado, o que pode dar mais segurança, negócios locais, aproveitando o conhecimento da comunidade, os contatos, e também transformar hobbies ou paixões antigas, artesanato, culinária, em fonte de renda. São caminhos bem diversos, né? Sim, e as pesquisas acadêmicas complementam essa visão. Elas mostram algumas tendências interessantes. Aquele estudo sobre mulheres empreendedoras maduras, de Mazarol e colaboradores, por exemplo, ele identificou uma inclinação forte para negócios nas áreas de serviços comunitários, educação, saúde e bem-estar e sustentabilidade. São setores que muitas vezes têm um componente forte de impacto social, né? O que se alinha perfeitamente com a busca por propósito e aplicação de valores pessoais que a gente discutiu. Isso também ecoa o que Maritz e Donald observaram sobre o potencial de inovação dos empreendedores seniores. Eles podem inovar em nichos de mercado ou setores que, às vezes, são menos explorados por empreendedores mais jovens. Eles podem identificar necessidades que não estão sendo atendidas ou trazer soluções baseadas numa compreensão mais profunda de certos públicos ou problemas sociais. Existe um espaço imenso para criar valor, combinando a experiência de vida com uma visão de mundo mais madura e, frequentemente, mais voltada ao legado, ao impacto positivo. Panorama rico. Nossa, depois dessa exploração toda fica bem claro, né? A mensagem principal é muito positiva, muito encorajadora. Empreender depois dos 50, 60, 70 anos não é só uma possibilidade remota, não. Pode ser, de fato, uma das fases mais vibrantes, mais realizadoras e, por que não, lucrativas da trajetória profissional e pessoal de alguém. Se a gente fosse, assim, destilar os pontos essenciais do que a gente conversou aqui, o que a gente levaria? Primeiro, que a vasta experiência acumulada não é um peso, de jeito nenhum. É um trunfo, um diferencial competitivo valioso no mundo dos negócios. Segundo, os dados mostram: negócios iniciados por pessoas mais experientes têm taxas de sucesso notavelmente mais altas. Aquele número do Sebrae prova isso. Terceiro, as motivações vão muito além da necessidade financeira. São fortemente impulsionadas pela busca de propósito, de autonomia, de realização pessoal. Além disso, a gente viu que existem vantagens competitivas claras: a rede de contato sólida, a inteligência emocional mais apurada, a credibilidade construída ao longo da carreira, um conhecimento profundo de mercado. São ativos imensos. Reconhecemos também que existem desafios, sim. Acesso a financiamento para alguns, adaptação a novas tecnologias, mas que existem estratégias e recursos disponíveis para superá-los. E, fundamentalmente, a importância de alinhar o negócio com os valores pessoais. Encontrar o tal do Ikigai, né? Para garantir não só a longevidade do empreendimento, mas a satisfação de quem empreende. Buscar apoio, como mentorias, o Sebrae foi o exemplo citado, e planejar os passos com cuidado são ingredientes-chave nessa receita toda. Olha, se essa nossa conversa aqui acendeu alguma faísca aí dentro, se alguma ideia que estava guardada começou a se mexer, talvez seja o momento de dar o próximo passo, né? De explorar essa possibilidade. E que tal compartilhar essa exploração com outras pessoas? Amigos, familiares que talvez também estejam buscando essa reinvenção, essa nova fase cheia de potencial. E para quem quiser continuar se inspirando, se informando sobre o empreendedorismo maduro e outras questões relevantes para essa fase da vida, fica aqui o nosso convite. Conheçam e se inscrevam no canal do Brasil Sênior. O artigo deles foi uma das bases ricas para a nossa conversa de hoje, e eles têm muito conteúdo interessante por lá. Vale a pena conferir. E para finalizar, eu queria deixar uma reflexão que emerge de tudo isso que a gente discutiu aqui. Nós vimos o sucesso comprovado, as habilidades únicas que os empreendedores seniores trazem para a mesa, né? Diante disso, como é que a gente pode, enquanto sociedade, enquanto mercado, como formuladores de políticas públicas, como podemos ir além do simples reconhecimento ou do apoio pontual?
Como a gente pode verdadeiramente celebrar, integrar e potencializar essa força empreendedora de forma mais ativa? Mais estratégica, talvez a gente precise pensar em novos modelos de colaboração intergeracional dentro das empresas, sabe? Ou em fundos de investimento com um olhar específico para valorizar e financiar esse potencial imenso desses empreendedores experientes. Um potencial que, muitas vezes, ainda é subestimado. O que mais poderia ser feito para catalisar toda essa energia e essa experiência acumulada? Fica a pergunta, né? Companhia de todos nessa exploração tão rica, tão cheia de possibilidades. Até a próxima.